Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Olha só, separei as carijós novamente. O que aconteceu foi que elas entraram em muda de penas, né? E aí duas delas estavam com ferimentos graves nas costas, causados pelo galo, é claro. Por causa que tinha pouca pena, né? E aí quando ele sobe, as unhas vão logo na carne e corta. E aí não adiantava deixar eles juntos, porque de qualquer maneira elas na muda de pena, a produção de ovos é bem pequena e a fertilidade baixa muito. Então eu vou deixar elas terminarem a muda de penas para voltar a deixá-las juntas com o galo novamente. Elas estão bem gordinhas ainda, né? Apesar de estarem comendo metade do que comiam antes. E porque são aves que ganham peso, né, com muita facilidade, até comendo vento. Certamente eu venderei elas após tirar pintinhos. Bom, coloquei o galo suro com as ameraucanas. Ele está bem melhor com relação ao calo no pé. E aparentemente não está tendo problema aí para fazer a cópula. Está cruzando normalmente. Eu vi ele baixar umas 3 galinhas. Mas vamos esperar um pouco, né? Fazer um teste de incubação para ver se a fertilidade está boa. Caso contrário, o suro de pescoço pelado vai substituir ele. Falando de galo reprodutor, que é o assunto principal deste vídeo, aqui estão os Rhodes. Estes estão para venda. Na verdade, 2 deles já estão vendidos. Os demais, se não forem vendidos logo, vou tacar a ração de engorda e fazer o abate. Jogar na panela. Neste meio aí tem uns bons reprodutores, eu acredito. Este mesmo, o problema dele é a crista, né? Crista caída. Eu particularmente acho feia. Mas é um galo muito ativo, né? E graúdo. Tem esse feio que não desenvolve de jeito nenhum. Eu acredito que ele tem algum problema, né? Alguma deficiência aí na absorção de nutrientes. Bem, eu selecionei 2 frangos para mim. Foram os que se desenvolveram aí mais rápido. Que tem melhor aparência. Pelo menos na minha opinião. Mas na hora de escolher um galo reprodutor, a gente tem que observar muitos aspectos, né? Não é só a beleza. Um bom galo reprodutor demonstra seu potencial desde cedo, quando pintinho ainda. Sempre tem os mais ativos, os que mandam no terreiro, né? Os que se desenvolvem mais rápido e que são mais saudáveis. Estes que eu escolhi tinham e tem muitas dessas características. Mas entre os dois a gente já observa uma grande diferença de comportamento, né? Este aqui é bem mais ativo, demonstra mais interesse pelas galinhas, além de mandar aí no território. O outro já tem medo dele. Vou soltar umas galinhas com eles pra gente ver o comportamento aí de cada um. Então, como a gente viu, eles são bem ativos, né? Demonstram muito interesse pelas galinhas. Foi a primeira vez que tiveram aí contato com as galinhas adultas. E é normal essa atividade deles, né? Meio brucutus ainda. Mas como eu falei, este é um pouco mais ativo e leva mais jeito com as galinhas, né? Fica chamando elas. Um comportamento típico de galo reprodutor. Eles são bem jovens, estão com 5 meses. Devem mudar a aparência um pouco mais. Este mais esquio tem uma plumagem mais bonita, né? Mais vermelha. O outro tem muito preto na plumagem, mas ambos são muito bonitos. O mais vermelho será o reprodutor, o outro fica aí na reserva. Agora, depois de separados, nunca mais poderão ficar juntos. É uma raça muito territorialista, muito violenta. De qualquer forma, terei que separar porque não faz sentido escolher o melhor e deixar eles juntos, né? Aí não seria melhoramento. Agora, lembrando que o galo só estará aprovado depois que a gente vê os filhotes dele, o padrão, o desenvolvimento, né? Antes de tudo, a fertilidade do galo. Mas o potencial das galinhas matrizes conta muito. O galo é mais importante porque ele sozinho vai galar aí até 10 ovos no dia. Então qualquer probleminha que ele tenha
vai dar muito prejuízo. E aí, no final das contas, a escolha de um galo é uma prática de melhoramento genético, né, na sua criação. Você escolhe o melhor para tirar aves melhores. Por isso, é muito importante ficar atento, observar suas aves e ver quais têm potencial. Quando só tem um galo de uma determinada raça, como é o meu Plymouth Rock, aí não há o que observar. É só cuidar bem e torcer para que seja um ótimo galo. Para quem vai comprar um galo já com uma certa idade, né, de outro criador, tem que ficar atento aí quanto à idade da ave, se é uma ave saudável, se é um bom galo reprodutor, perguntando isso ao dono. Se for uma pessoa confiável, ele vai te mostrar, né, te dizer. E lembrando que um galo reprodutor já é considerado velho quando passa de 2 anos de idade. A partir daí, é legal que ele seja substituído, pois pode haver problemas com a fertilidade. Então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve eu trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!